Boa noite a todos. Boa noite a todos. A gente vai começar a live de hoje, né? Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco desse projeto, né? O nome do projeto é Falas Pretas, né? E é um projeto do Preta Performance, que é um coletivo independente, fruto do encontro de artistas negros multidisciplinares que pesquisam as relações étnicos raciais no Brasil, com o intuito de promover ações antirracistas, né, e descolonizadas. E aí o grupo nasceu dia 20 de dezembro de 2016, com a performance Negrotério, né? Participa do grupo os artistas e as artistas, né, também, Dada Félix, Tarsila Thaís, Luana Cruz e Vinícius Soares, né? Então o grupo ele se configura como um espaço de luta, de fortalecimento, de cura, que recupera e resgata o passado como modo de transformar o presente, né? E aí também um lugar de imagem e um lugar de erguer a voz. Então a gente vai conversar hoje sobre uma temática que é bem interessante, né? E aí a gente colocou o título da temática como a hipersexualização dos corpos negros, né? Que é a hipersexualização do corpo das pessoas negras, né? A gente vai discutir aqui. E aí, antes de começar, né, o tema é isso, não deixe de curtir as redes sociais do Preta Performance. Vocês podem encontrar o Preta tanto no Facebook, quanto no Instagram, como também no YouTube, né? No YouTube vocês vão encontrar vários trabalhos que a gente faz, né? Então, para a conversa dessa noite, a gente convidou duas pessoas, três, né? Eu queria que, na verdade, começar que ela e ele se apresentassem, né? E aí eu queria que vocês se apresentassem pra gente. Ei, Dani, quer começar? Olha, você quer que eu comece? Eu tô escrevendo aqui a apresentação. Pronto, então eu começo enquanto você termina, tá bom? Perfeito. Pode ser? Perfeito. Então, né, gente, boa noite para todo mundo. Eu sou o professor Daniel dos Santos, sou licenciado em História pela UNEB, eu sou mestre em Cultura e Sociedade pela UFBA, e atualmente eu estou fazendo doutorado também lá na UFBA, no programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo. Eu sou pesquisador das masculinidades negras desde a minha iniciação científica e espero colaborar, né, de alguma forma para o coletivo Preta Performance, desde já agradecendo a todo mundo, certo? Principalmente ao Rodrigo, que fez o convite. Muito obrigado a todo mundo, que a gente tem uma boa discussão. Eba. Ei, gente, tudo bom? Boa noite. Eu antes queria agradecer imensamente o convite do Rodrigo, do Vinícius e do coletivo Preta Performance para eu participar desse encontro hoje. Agradecer também ao nosso companheiro de fala, professor Daniel, obrigada pela sua presença. Fico muito feliz de estar aqui hoje, daqui a pouco a Jambê vem se encontrar com a gente também. Mas, enfim, eu comecei a minha carreira acadêmica na UNB, eu sou de Brasília, eu cursei Educação Artística lá na UNB, é um curso super antigo que já não existe mais, agora ele foi transformado nas licenciaturas de Artes Cênicas e de Artes Visuais. Vim para São Paulo há 9 anos, eu estou em São Paulo, vim para estudar cenografia na SP Escola de Teatro, e aí passei pela performance, quando encontrei o professor Marcelo Dene, da USP, e lá em Brasília eu já tinha tido essa experiência com performance com a Bia Medeiros, do Corpos Informáticos. Trabalhei durante muito tempo como educadora de museus e galerias, no CCBB de Brasília, no Espaço Contemporâneo, também em Brasília, e até que aqui em São Paulo eu entrei para o SESC, participei como integrante do Núcleo de Artes Visuais do SESC Santana, do SESC Piranga, do SESC Avenida Paulista, contribuindo com a abertura da unidade, e atualmente eu estou integrando o Núcleo de Artes Visuais do SESC Pompeia. Hoje também estou fazendo o meu mestrado em Educação Currículo na PUC, sendo orientada pelo professor Fernando Almeida,
onde eu pesquiso a atuação de travestis e pessoas transexuais nos educativos das exposições. Então, eu acho que é basicamente isso. Além de ser uma viciada, colecionadora, enfim. Que legal. Maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Então, vamos começar. A Diambi mandou um recado aqui que está entrando, mas aí vamos começar com a provocação, tá? Eu trouxe para a gente começar essa discussão hoje uma citação do Frantz Fanon, no livro Peles Negras, Máscaras Brancas. E aí o Fanon afirma a seguinte coisa: o branco está convencido de que o negro é um animal. Se não for o comprimento do pênis, é a potência sexual que impressiona. Ele, o branco, tem necessidade de se defender deste diferente, isto é, de caracterizar o outro. O outro será o suporte de suas preocupações e de seus desejos. E aí a gente vai começar. Eu queria fazer a seguinte pergunta para vocês, né? Que é o seguinte: primeira coisa é o que é a hipersexualização dos corpos negros e como cada um de vocês lidam com essa temática no cotidiano e nas suas produções. Bom, eu tenho uma produção artística diretamente ligada à sexualidade e, por que não dizer, à pornografia. Nessa pesquisa, eu tenho tentado indicar questões, por exemplo, dos caralimbos, depois eu posso mostrar para vocês com mais detalhes, que são digitais de pênis, e aí começa num processo ainda se generificado, com pessoas com quem eu tinha contato, enfim, e aí a gente fazia digital desses pênis, e via, o interessante era ver, eu estou olhando exatamente para esse trabalho agora, que numa parede gigantesca as pessoas elas não conseguem mais reconhecer a sua própria genitália. Quando eu inicio um processo de transição, que já estava guardado há milênios, começo a fazer com corpos travestis e transexuais, e também começo a fazer com genitálias de homens trans. Então a gente inclui essas genitálias desses caras junto com os outros caralhos todos, e aí vai tentando identificar essas propostas. Enfim, essa tem sido um pouco da minha relação com a sexualidade no geral. No nosso cotidiano não artístico, existe a ideia de quem te procura para transar. E aí, a partir do momento que você se coloca como uma travesti preta, já existe um estereótipo do que é ser uma travesti preta, né? Eu tô em hormonização, eu não tenho prótese, eu não tenho um mega falo, eu não tenho uma mega bunda, eu não tenho várias das características de que os caras, principalmente os caras brancos, procuram numa travesti preta, e ainda assim tento realizar outras relações com essas pessoas, né? Então eu acho que é quase uma situação de escape, de tentar desviar dessas hipersexualizações em outros debates, em outros diálogos, enfim, em outras conversas com as pessoas com quem eu me relaciono sexualmente. Daniel? Você consegue me ouvir, Daniel? Eu acho que o Dani tá mudo. Ele não tá conseguindo ouvir, não, né? Não, ele ouve a gente, só que ele tá mudo. Deixa eu ver aqui. E agora, amor? Arrasou, agora melhor, sim. Agora sim. A gente não ouviu nada. Pronto. Então, gente, a minha relação com essa temática, e principalmente com as masculinidades negras, os homens negros, né? Para além de, existencialmente, né, por ser um homem negro, ela começou lá na iniciação científica, certo? Como eu já falei para vocês, né? Eu cursava licenciatura em História na Universidade do Estado da Bahia, no Campus 5, né, que fica aqui na minha cidade, que é em Santo Antônio de Jesus. E na iniciação científica, é interessante até essa lembrança que veio aqui agora, né? O meu primeiro objeto de pesquisa, né, foi um espetáculo do Bando de Teatro Olodum chamado Cabaré da Raça,
É um espetáculo que já tem mais de 20 anos. O Cabaré da Raça, ele é um espetáculo muito emblemático para a história do teatro baiano e para o teatro negro nacionalmente de uma maneira geral. E é um espetáculo que, dentre inúmeras questões, né, em relação à questão, né, da negritude, das construções de negritude no Brasil, questões sobre o racismo institucional no Brasil de uma maneira geral e todas as suas interseccionalidades, que são colocadas num talk show gigantesco. Dentro das esquetes do espetáculo tinha essa questão da hipersexualidade do homem negro, das pessoas negras de uma maneira geral, e isso me chamou a atenção, né? Então eu estudava esse espetáculo e ainda não tinha direito definido o que de fato seria a minha, hoje em dia, né, área de atuação enquanto pesquisador, enquanto estudioso, enquanto professor, né? A questão da hipersexualização dos homens negros, principalmente, foi pelo menos a primeira vez que eu vi assim, uma discussão de fato e colocar isso de uma maneira mais emblemática mesmo, né? O Cabaré da Raça já fazia isso há muitos anos. E na hora de fazer o artigo, né, a minha primeira produção, né, eu tinha que dar um recorte, né, fazer um tipo de abordagem, né, para poder caber no artigo. Então eu resolvi, eu acho que eu vou problematizar essa questão da hipersexualização dos homens negros e comecei a pesquisar masculinidades negras a partir, não somente da iniciação científica, mas por conta desse gatilho, vamos assim dizer, né, que o Cabaré da Raça com o Bando de Teatro Olodum disparou, de uma certa forma. Então eu acho que isso já vai mais de 10 anos, né, nessa pesquisa. E atualmente eu venho desenvolvendo, né, uma pesquisa totalmente dentro da cultura hip hop lá nos Estados Unidos e estudo, né, principalmente as representações, né, audiovisuais de masculinidades negras e de homens negros lá na cultura hip hop dos Estados Unidos. No mestrado eu pesquisei as obras audiovisuais, né, do Jay-Z e do 50 Cent, e agora eu me preocupo, né, em pesquisar, né, e estudar a obra do Kendrick Lamar. Já tem muito tempo que eu estudo masculinidades negras e é muito interessante eu pontuar isso, porque antes das discussões sobre masculinidades negras começarem a circular nas redes sociais, começarem a serem pautadas de fato como questões importantes para a agenda política das pessoas negras, da população negra, não somente no Brasil, mas na diáspora negra de uma maneira geral, né? Eu já estudava isso já há um tempão e antes de mim já tinha gente estudando isso também, óbvio, mas porém, pesquisadores e pesquisadoras daqui do Nordeste, principalmente daqui da Bahia, por isso que eu destaco figuras como o Dr. Osmundo Pinho, como a doutora Sueli Messeder. Inclusive, a doutora Sueli Messeder foi a minha orientadora na iniciação científica também. E a gente já discutiu isso há muito tempo e essas obras e essa produção intelectual ela nunca foi acionada, de fato. Hoje em dia, a temática, né, a discussão, na verdade, sobre masculinidades negras e homens negros, ela se coloca como uma coisa nova, mas, porém, a produção ela já vem sido desenvolvida há muito tempo e sido tratada principalmente pelas artes negras, né, que, pelo menos para mim, sempre foi uma forma de produção de intelectualidade. Então, a minha relação é mais ou menos bem mais acadêmica, assim, com essa questão. Você está falando, Daniel, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso próximo, né, e nossa colocação, é justamente isso, né? Eu lembro muito da Bell Hooks falando, e as feministas negras falam muito sobre essa hipersexualização, né, essa objetificação do corpo negro, né? E aí eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para vocês, uma provocação, que é como é que as plataformas midiáticas, os filmes pornográficos, né, tem contribuído para representações sobre os corpos negros hipersexualizados, né? E a gente sempre vê que nos filmes pornô, né, sempre vai ter um homem, né, um homem negro alto, né, super definido, e aí tem todo um estereótipo desse homem, né, do pauzão, né, do falo muito grande, como o Fanon apontou aqui. Eu queria ouvir vocês falando sobre essas questões. A hipersexualização ela está diretamente ligada a esse objeto gerado na pornografia, né, contemporaneamente falando. Tem dados importantes que a gente discute
sempre nas rodas, principalmente das mulheres trans, das travestis pretas, que é o Brasil, enquanto país que mais mata travestis, é também o país que mais consome pornografia trans e travesti. E aí existe esse ideal dessa mulher trans ou dessa travesti que não é contemplado no cotidiano. E falo de experiência própria, por exemplo, que eu nunca usei aplicativo de pegação. É uma estratégia minha que eu não abro mão, assim, eu não uso, não curto esse tipo de aproximação. E, enfim, talvez seja uma caretice minha também. Mas talvez por não estar dentro de um padrão de imagem que se procura quando se procura esse tipo de relação, eu não me encaixe nesses aplicativos. E aí eu tenho uma relação muito próxima e muito crítica nos meus trabalhos de arte em pornografia. Por que esses corpos são pornográficos e esses corpos são tidos como objetos de desejo, objetos inclusive de fetiche, né? Porque a gente está no campo do fetiche, tanto vocês, homens pretos, cisgêneros, quanto nós, transexuais, transvestigêneros, enfim, a gente está no campo do fetiche. E aí, como que a gente desvia esse campo? Eu acho que é uma pergunta para a nossa prática sexual mesmo, e para a nossa prática intelectual. Uhum. Só antes do Daniel começar a responder, né, também, é que a Diambi acabou de entrar. Vocês conseguem... Seja bem-vinda. Boa noite. Oi, gente. E aí, garota? Boa noite, irmã. Vocês estão me escutando? Sim. Eu tô. Tentar? Bem, gente, boa noite a todas. Só para eu entender, a gente está sendo transmitida ao vivo agora? Sim. Sim. E onde é que tá? Na rede mundial de computadores, querida. No www. Eu ouvi dizer que tem gente da Áustria vendo a gente. Tem uns fetichistas lá da Áustria querendo saber o que a gente tem para dizer. Nossa, cuidado com eles, hein? Fogo neles. Cuidado com a gente, né? Bem, gente, um prazer estar aqui com vocês. Desculpa, eu não planejei nada, nenhuma fala, assim, né? E também tenho uma super pesquisa nisso, como eu estou vendo que vocês têm, mas eu estou aqui para somar, né? Também nesse sentido em que isso passa pelo meu corpo, pela minha experiência, né? Eu sou artista visual e eu trabalho muito com coreografias, né? Uma coisa que eu comecei a entender como sendo coreografias. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, Madureira, mas assim, eu entendo coreografias dentro de um sentido mais amplo, né? Do que esse sentido racializado que nos é apresentado, né, como pessoas brancas dançando em cima de um palco, de um teatro, né? Eu acho que estamos fazendo coreografias e a racialização, ela cria também coreografias, né? Eu não vou intelectualizar demais essa questão, mas a sexualização, né, que também se junta com a racialização, ela também cria coreografias, né? E essas duas são transversais. Aí eu quero dizer assim, de coreografias, né? Qualquer coisa que gere movimentos de corpos, né? Que esses corpos se movimentam de um jeito repetitivo e que vem a partir de intenções, né? Ou seja, corpos intencionados se movem no tempo e no espaço e criam intenções. E eu sinto que a sexualização do meu corpo, né, eu não sou uma travesti, eu tampouco me entendo como um homem, porque homens se sentem autorizados a sexualizar qualquer coisa, né, em grande parte, sem querer generalizar, mas em grande parte é isso, né. O meu corpo várias vezes é sexualizado, né? Então, bem, eu poderia também falar de casos pessoais e tudo, mas
para mim o que mais me afeta mesmo é na parte assim, né, da minha profissão, porque enquanto eu trabalho com o corpo, e assim, desimportante, né, se eu já fiz ou não sexo por dinheiro, a questão não é se eu autorizo meu corpo, né, mas é quem se autoriza a interferir no meu corpo, né. Então, para mim, a questão realmente é quando isso chega numa desautorização, né, do meu corpo. E, bem, a princípio é isso. A gente estava discutindo aqui sobre como é que, na verdade, as plataformas midiáticas, né, e os filmes pornográficos, eles constroem um regime de representação, né, desses corpos hipersexualizados. Aí o Hugo falou, e aí o Daniel falar, e se você quiser falar depois, a gente vai continuando o debate. Perfeito. Seja bem-vinda. Então, Rodrigo, eu acho que é o seguinte, para mim tem três conceitos, ou pelo menos três noções que eu utilizo muito para poder pensar essa questão. Não somente, né, esses estereótipos e mitos sexuais em relação à população negra, mas também toda essa fauna de estereótipos, né, que foi criada historicamente, culturalmente, pelo colonialismo escravocrata, né? O primeiro você, de uma certa forma, já citou, né, que é essa noção de regime iconográfico de representação racial, e que está lá no pensamento da Bell Hooks, né? Bell Hooks, para quem não conhece, pensadora feminista negra dos Estados Unidos, e ela introduz essa noção dentro de uma lógica, principalmente para poder pensar esse processo de hipersexualização das mulheres negras, né, a partir do fenômeno, né, do projeto do colonialismo escravocrata, né? Então ela chega e argumenta, né, no pensamento dela que para o projeto colonial escravocrata ele ser um sucesso, é necessário, principalmente, né, dominar a psique desses corpos, né, e fazer com que, ritualisticamente, essa humanidade ela seja expulsa cotidianamente desses corpos. E isso se dá principalmente a partir desse regime iconográfico de representação racial. Eu preciso criar e materializar imageticamente esses mitos, esses estereótipos, para eu poder, principalmente, dominar esses corpos. Isso é muito fato. Primeira noção que eu acho que é foda, assim, que é da Bell Hooks, é essa. A segunda é o conceito, na verdade, de imagem de controle da Patricia Hill Collins, que eu adoro. A Patricia Hill Collins, no pensamento dela, também, uma feminista negra estadunidense, ela introduz esse conceito de uma maneira muito sistematizada para a gente poder compreender que, para além da existência de um regime iconográfico de representação racial, a gente precisa entender a imagem enquanto dispositivo de poder. Então, práticas de representação também, lembrando, né, o pensamento do Stuart Hall, sociólogo intelectual negro jamaicano, para quem não conhece, né? Representação é uma prática de poder. E é uma prática exaustivamente utilizada pelo colonialismo escravocrata século após século. Então a gente tem que compreender a imagem como um dispositivo de controle, não somente dos nossos corpos, seja no colonialismo escravocrata, para poder explorá-lo dentro da lógica do trabalho compulsório, escravo, até os nossos dias, né, para poder praticar o que o Achille Mbembe coloca como nanorracismo, né? Então, o que seria o nanorracismo, né? São aqueles racismos dos detalhes, né? Então, a todo momento na nossa timeline, né, sempre tem uma postagem, sempre tem principalmente uma imagem, né? Principalmente nos nossos tempos que a imagem chega primeiro, né? E que aciona sempre ou reelabora, né, esse regime iconográfico de representação racial. Os estereótipos, por mais que eles não correspondam diretamente, né, ao arcabouço de imagens do colonialismo escravocrata, do passado colonial escravocrata, né, eles são reinventados, né, para poder perpetuar essa tradição, né, do racismo, principalmente da prática da violência simbólica. Na nossa bem, só para concluir a minha fala, porque a gente tem que ser bem mais objetivo, e se ninguém me controla, eu fico falando, né? Eu vou controlando aqui. Pode se cortar. A terceira noção é uma noção que eu estou usando muito na minha pesquisa atualmente, né? Que é uma noção da Robin Means Coleman,
E também uma intelectual negra, especialista, né, e grande intelectual, né, que estuda, né, pesquisa e investiga há muito tempo o cinema negro lá nos Estados Unidos, né, que é a noção de dietética imagética racial, né. Então, tipo, segundo a Robin, a gente cotidianamente, né, retroalimenta e pratica um tipo de dieta imagética que faça com que esses estereótipos eles tenham vida longa, né? Século após século, tanto que chega aos nossos tempos, né? Então, o cinema, a televisão, hoje em dia, né, as redes sociais são grandes tecnologias, não somente de produção, mas de difusão, né, de estereótipos e mitos em relação aos corpos negros, às pessoas negras, de uma maneira geral, e isso está tomando uma proporção vertiginosa, né? Então a gente vem, né, praticando essa dieta imagética racial, né, consumindo essas imagens que estão sendo, como eu estava falando, né, reelaboradas para que o status quo, né, do racismo, da prática do racismo, ele permaneça. Ok. Diambi? Diambi? Oi, Olá. Diambi. Gente, eu não assisto muito pornô. Muito raro. E quando eu vejo, eu acho que a gente tem que diversificar. A louca. Mas não é sobre turismo sexual, né? Eu acho que, para mim, eu sinto que várias vezes... Ih, bateria. Várias vezes as imagens que eu crio na internet, elas são eventualmente tidas dentro de um registro de pornográfica, né? Porque às vezes eu fico de calcinha, de top, rebolando, dançando, né? Ainda mais agora que a quarentena nos deixa mobilizadas em casa, né? Imobilizadas de algum jeito. Mas, para mim, assim, não é uma tentativa de criar desejo nas pessoas, é uma tentativa de, um pouco dentro disso que Daniel falou, né? Criar imagens que me agradem de mim mesma. Agora, se isso de algum jeito para as pessoas é tido como abjeto ou como desejoso, isso diz respeito a uma estrutura mental que está na cabeça delas, né, de sexualização. A mesma coisa se dá quando eu estou na rua, né, e seja porque eu estou usando um vestido, ou seja porque eu estou usando uma camisa, um short pequeno, uma camisa social que seja, né? Determinadas pessoas se sentem, né, no lugar e na possibilidade de me encostar na parede ou de chegar nessa forma de atraque, né, que só elas não estão percebendo como é violenta, né? Ou então de realmente rejeição, né? É muito difícil sair na rua e não encontrar algum tipo dessa rejeição. E óbvio que essas coisas elas são, novamente, né, transversais. Então, eu penso que isso diz respeito à minha estatura, ao tamanho do meu cabelo, ao como eu me visto, como eu me gesticulo e isso, assim, né, diz respeito, enfim, tanto a homens brancos como a homens negros. Dificilmente diz respeito a mulheres, mas mulheres, principalmente mulheres brancas também fazem, enfim, piadinhas, todo esse tipo de coisa, né? Tem uma questão que tem tudo a ver com o que você está falando agora, Diambi, que é o seguinte, que o Daniel já começou a apontar, né, quando ele fala sobre esse regime colonialista, escravocrata, né, sobre os nossos corpos, que é justamente essa projeção, né, essa feitiçação em relação ao corpo negro, né? E aí a gente vê que muitas vezes
Tem uma idealização de negão, né? Bom de cama, selvagem, viril. É um dos estereótipos que acompanha o ideal de masculinidade do homem negro, né? E aí eu queria saber de onde vem essas projeções em relação aos nossos corpos, né? Porque eu lembro muito da Maria Aparecida Bento falando uma coisa, né? Que quando o europeu olha para os corpos negros, né? Ele, na verdade, constrói o lugar do outro, como o Fanon falou no início, né? Então, tem mais a ver com o olhar do europeu sobre si mesmo do que o outro. Então, eu queria saber essa questão da projeção, né? Que a Grada Quilombo também aborda muito bem na Memórias da Plantação, né? Se vocês pudessem comentar um pouco rapidamente. Não, e está diretamente ligada ao colonialista escravocrata, né? A ideia que ele tem de poder tomar o corpo de outra pessoa da maneira como ele quiser e a partir dos desejos que a ele importar, sem uma relação de diálogo com a pessoa com quem ele realiza os seus desejos e seus fetiches. É muito interessante pensar nessa fala do nanorracismo do Mbembe. E eu me lembro da fala da Diran Castro, que é uma figura fantástica, e que eu acho que vai participar de uma fala preta aqui do Preta Performance, quando ela vai dizer para os clientes dela, e agora nas palestras, enfim, ela sempre abre as falas dela dizendo: eu não sou preta, vocês me fazem preta, eu não sou travesti, vocês me fazem travesti, eu não sou prostituta, vocês me fazem prostituta. É sempre o olhar do colonialista, né? É sempre o olhar do escravocrata. É ele quem define o que nós somos até hoje. E aí, quando a gente assume esses nomes ou esses estereótipos, a gente está numa relação direta de combate com o colonialista. Não é que a gente assume o fetiche dele, mas é que a gente quer combater a hipersexualização que ele nos impõe. Né? A partir do momento que a gente decide que está se identificando como XYZ, e esse nome foi um nome dado pelo colonialista e pelo escravocrata, a gente também está combatendo esses caras. Né? É uma relação direta com o nome negro ou com o nome preto, enfim, com quem decide usar qual alcunha, porque é sempre um nome que vem deles. Né? Agora que a gente está chamando eles de brancos, agora que a gente está identificando eles de cisgêneros, e eles ficam completamente sem chão. Né? Quantos de nós já passamos pela experiência, principalmente na relação sexual, de falar para o cara, ou para quem se relaciona com mulheres cisgêneras, ou com mulheres transexuais, e de falar: você é branco, você é branca. No ato sexual é de uma violência extrema, assim. E é nesse lugar que eles não têm nem como se defender. É porque uma das características da identidade branca é o não falar sobre branco, não se racializar. E quando você racializa o outro, você aponta e diz: ei, você é heterossexual, branco, cis, o que você está falando? Então você rotula também. E essa é uma questão. Só para que tem tudo a ver. Total. Pode continuar, Daniel, Diana. Eu fico pensando muito em como nós, né, eles, conjugamos as coisas diferentemente, né? Então, tem até um texto da Beatriz do Nascimento, que é a memória, o quilombo é a memória social, né? E aí ela começa esse texto falando justamente de como a palavra quilombo, né, ela tinha lá desde o século XVIII até chegar, né, no XIX, tinha significados diferentes para pessoas, grupos de pessoas negras e grupos de pessoas brancas, né? E então, para grupos de pessoas negras, existia uma relação, se eu não me engano, com o povo em Bengala, que via o quilombo como um lugar sagrado, né? E, por outro lado, as pessoas brancas viam simplesmente como uma aglomeração de corpos, né? E aí, depois quilombo se torna o nome de um crime, depois se torna o nome de um monte de coisa, até que, sei lá, se torna... hoje já se torna completamente outra coisa, né? Quando chega, sei lá, no modernismo, por exemplo,
Quilombo se torna o que deu coesão social, né? A unidade nacional. Quer dizer, as coisas elas vão sendo reapropriadas, mas eu acho que tem a ver com isso, né? Realmente, se a gente chega hoje e fala numa roda de pessoas brancas, privilegiadas, fala de branquitude, as pessoas tremem, né? E, Djambe, só para somar e escurecer um pouquinho mais, ainda hoje na Argentina, quilombo é uma palavra para balbúrdia. Balbúrdia a gente está usando muito, mas é uma palavra para aquele lugar confuso, né? O que a gente falaria no Brasil, será que como traduz? Um fuzuê, um bafafá. Fuzuê, exatamente. Você foi naquele lugar perigoso, você foi no quilombo. É interessante como os hispanohablantes da Argentina usam esse nome, né? Daniel? Isso, assim, mas só para eu terminar, queria falar de um trabalho específico, né, que eu fiz com um amigo meu que se chama Gilson Plano, também é uma bicha, e eu achei, assim, né, para trazer para esse relato, né. Aí sou eu e Gilson. A gente está usando 2 vestidinhos que eu fiz, usando 2 almofadas, escrito eu, você. E aí depois, então, a gente começa uma guerra de almofadas. Até que essas palavras, né, elas se esvaziam completamente. Eu achei assim, eu acho que é um trabalho que ele pode falar sobre muitas coisas, né? Mas, curiosamente, eu mostrei para um curador branco e aí ele teve a audácia de falar nossa, sexual, né? Parece uma fantasia sexual. Nossa! Quer dizer... É um problema seu, querido, você resolve. Né? É a projeção, né, gente? Aí é com você. Agora, de onde que a pessoa também tira a audácia, né, de virar e externalizar isso, né? Aí realmente, aí são estruturas, né? Não é nada de muito novo. E eu também não vou falar que é um preconceito dele, né? Porque que nem fala o Silvio Romero, preconceito é uma palavra inocente. Realmente o nome disso é uma estrutura muito intencionada, né? Muito intencionada, que se chama racismo, né? Então, bem, só para contar um pouquinho dessa história também. Maravilha. Daniel? Eu acredito no seguinte, assim, a gente estava falando no Mbembe, né? No pensamento do Achille Mbembe, filósofo camaronês, africano, e é algo que eu levo para a vida toda, assim. Raça, gênero, todas essas construções identitárias, todos essas caixas, né? Esses invólucros que a gente tem que se encaixar, na maioria das vezes, por conta dessa ordem, né? Violenta, secular do nosso passado, né? Escravocrata colonial, são ficções. Então eu acredito que, como o Mbembe coloca, né, tudo começa com uma grande ficção colonial, né? Então se cria o conceito de raça, se cria o conceito de gênero, não nesses termos que a gente conhece, né? Porque cada conceito e cada termo ele tem sua própria genealogia. Mas eu acredito que há um processo de etiquetação desses corpos com esses objetivos, principalmente para dominar, explorar e, principalmente, né, exterminar esses corpos ditos abjetos. Mas Rodrigo estava questionando uma coisa muito interessante, né, de onde vem isso, né? É necessário que a gente, de fato, faça uma genealogia, não somente dessas imagens, desses mitos e estereótipos, mas também uma genealogia histórica e cultural para a gente poder compreender que, como eu estava falando lá no início, né, essas imagens, né, elas não permanecem presas, encarceradas no passado colonial escravocrata. Elas são reinventadas e chegam nos nossos tempos, né, com novas roupagens, com novas configurações imagéticas, e o racismo estrutural ele faz isso já mesmo propositadamente, para que a gente não perceba, né, que as estruturas elas permanecem lá, né, incólumes, mesmo com todas as nossas corrosões, mesmo com todos os nossos sacudimentos, né? Mas enfim, sim, Rodrigo, eu queria concluir. Pode ser? Claro, Daniel, conclua sem problema nenhum.
Bem, eu acho que a imagem do homem negro hipersexualizada, né, ela, dentro dessa lógica genealógica, né, ela tem um ponto de emersão, né? Então ela surge principalmente, não somente no passado colonial escravocrata, mas com um objetivo específico, né? A Angela Davis em Mulheres, Raça e Classe, ela fala lá, né? Então, tipo, antes de gênero existir, né? Para poder, principalmente, né, marcar os corpos, né? Dos considerados humanos, negros e negras, né? Eram machos e fêmeas. Então, eu acredito que o processo de animalização e zoomorfização dos corpos negros, principalmente para o processo de mercantilização, de produção de mão de obra negra no colonialismo escravocrata, né, tinha como imagem principal, né, central, essa questão, né, do homem negro, da mulher negra, ou simplesmente negro e negra hipersexualizado, hipersexualizada. Isso é muito fato. Tem um livro muito interessante. Oi. Porque isso justifica toda a exploração, né? É uma forma de você justificar, porque você coloca como um inferior, né? E aí tem um lugar que é construído a partir disso, né? Então é um lugar de exploração mesmo, né? Então você justifica o estupro porque aquilo ali é inferior. Então você considera inferior, você rotula para poder hierarquizar, né? E diferenciar. Então tem todo um sistema, né? Uma estrutura que é extremamente exploratória desses corpos, né? E que aí eu hierarquizo e rotulo e falo assim, não, eu sou maior que você, né? Uma coisa de superioridade e inferioridade, que é típica do racismo, né? Em sua origem. Exatamente. Tem um historiador lá dos Estados Unidos chamado Baptiste, né? E ele fala que a imagem da mulher negra hipersexualizada durante o processo de colonialismo escravocrata lá nos Estados Unidos foi super essencial, não somente para poder dominar esse corpo, né? Para poder explorá-lo, mas para poder mover todo o sistema escravocrata, toda a instituição da escravidão. Mas eu fico pensando também, né? Como é que a figura do homem negro hipersexualizado, né? Ela sempre escapa, né, dessas narrativas historiográficas e é sempre colocada como a margem, como se fosse uma nota de rodapé dessa questão. É óbvio, né, que o peso do estereótipo do mito hipersexual em cima do corpo das mulheres negras é 1000 vezes mais pesado, não medido dentro de uma lógica de níveis, né, de que é mais estereotipado ou menos estereotipado, mas de fato, né, por conta das interseccionalidades de raça, de gênero e principalmente de classe, né, que estão ali, né, interagindo incidindo sobre esse corpo, né, causa um impacto maior dentro de uma lógica interseccional, como a gente mesmo sabe. Mas essa imagem do homem negro reprodutor, né, do escravo reprodutor, ela é super importante também para poder pensar essa questão. Então, da mesma forma, né, que a Angela Davis e a Bell Hooks colocam, né, mulheres negras enquanto incubadora de escravos, né, ou seja, né, é como se fossem fábricas, né, de mão de obra para ser escravizada, né, que era 1000 vezes mais barato, né, você gerar escravos, né, dentro da própria plantation do que você mover o tráfico transatlântico que despendia mais dinheiro, né. Mas, porém, a figura do escravo reprodutor, ela não aparece muito bem, na maioria das vezes, nas narrativas historiográficas. E o homem negro, enquanto fábrica, né, fábrica sexual de mão de obra escrava, era super importante também. Então, eu acredito que, como pensadores negros, né, estou falando muito dos Estados Unidos porque você sabe, né, Rodrigo? Minha pesquisa é mais fundamentada lá na história e cultura afro-americana, afro-estadunidense, melhor dizendo, né? Mas a figura do escravo reprodutor, ela aparece incisivamente no pensamento de homens negros, não somente no pós-abolição lá nos Estados Unidos, como também, né, durante o século XX, assim, né? Então eu acredito que é uma imagem que ainda é muito malmente problematizada, de uma certa forma. Só para concluir essa parte, pode ser? Claro, imagina, pode ser sim. Como a gente está discutindo muito o Brasil, é por isso que eu fico meio desconfortável, né? Porque, tipo, por mais que eu esteja no Brasil, por mais que eu estude também, isso porém não é o foco, né? Mas eu acredito que tem duas questões em relação à imagem do homem negro hipersexualizado, né? Aqui no Brasil, que me choca muito, assim. Que é primeiro, né? Que é um homem que é detentor de uma sexualidade degenerada, né? Que é um discurso que vai ser
configurado no pós-abolição, com as teorias racialistas, com a própria eugenia, né, de que, né, por conta do pânico, do medo da miscigenação racial, né, entre brancos e negros, né, no Brasil do pós-abolição, era necessário sim, tal qual nos Estados Unidos, como também rolou, né, configurar um discurso, né, de uma sexualidade degenerada em relação às populações negras de uma maneira geral. Esse discurso, obviamente, vai ser metamorfoseado, né? Ele vai ser transfigurado a partir da década de 30, né? Com principalmente essa grande figura que é o Gilberto Freire, né? Casagrande Senzala, né? Sempre citado, né? Para poder tratar dessas questões, né? Não somente de a gente pensar em um mito, né? Formador, civilizatório, né? Para essa nação, que é sempre fundamentado na democracia racial, como a gente sabe muito bem. Mas eu gosto de pautar esse mito da miscigenação como um mito sexual mesmo, que perpassa, como a gente já está discutindo aqui, né, a cultura do estupro colonial. Então eu acredito que pensar, né, imagens de pessoas negras, né, estereótipos e mitos a partir da sexualidade, a partir dessa hipersexualização, é pensar principalmente o sexo enquanto de uma certa forma, dispositivo para a implementação dos projetos da branquitude nessa nação. Seja, né, dentro de uma lógica, né, de que a nossa sexualidade, né, seja degenerada, né, como no fim do século XIX e início do século XX, nessa transição, ou nessa exaltação da miscigenação com o mito da democracia racial, que, como o próprio Gilberto Freire colocava, né, é a partir do sexo, né, que a nossa nação, de fato, né, da sexualidade dessa nação, que ela é o que é, de fato, né? A colocação que Daniel traz das fábricas, né, de pessoas e das relações de fazendas inteiras relacionadas à sexualidade e à reprodução da nossa população, é interessante de ver o quanto que isso é chocante para a branquitude, né? Porque a gente não aprendeu isso na escola. Os nossos historiadores brancos, eles não vão citar isso, porque eles morrem de vergonha dessa fala, dessa parte da história. E quando você relata essa realidade para uma pessoa branca, eles faltam ajoelhar e começar a chorar. Porque, né? Tem uma coisa que eu falo sempre assim, o homem branco, sistematicamente ele estuprou, ele violentou, ele roubou, ele usurpou, né, e ele criou, né, criou identidades. Mas todos esses estereótipos do ladrão, do cara que violenta mulheres, né, tá no corpo do negro, né, então percebe como é sempre uma projeção. Minha pergunta é, por que isso está nos nossos corpos, né, de pessoas negras, nesse sentido, né, então tem realmente esse olhar sobre o outro, né, que constrói o outro, um olhar branco. Eu vou entrar numa questão, num bloco agora, que é sobre afetividade e solidão, né? Eu lembro muito de uma fala que o Ícaro Silva fez, né? E eu vou ler um trecho aqui que eu acho muito interessante. Eu, menino viado preto, menino bicha preta, vou falar para vocês. Meninas bichas brancas, parem de hipersexualizar nossos corpos. Parem de achar que a gente é um negão e que vai satisfazer os seus desejos. Olhem para a nossa afetividade. E aí tem essa questão, né? Quando você objetifica, você tira o lugar de humano, né? Então você desloca o estatuto de humano da pessoa, é apenas um objeto sexual, né? E isso a gente sabe que está muito bem colocado, né? Essa questão no Gilberto Freire, com todo o seu racismo, ele coloca lá, né? Essa ideia da mulher negra como se fosse formadora do homem branco, né? Da questão sexual. E aí eu queria falar para vocês, eu queria saber, né? Da Hugo, como é que recai essa ideia eu acho que você já até comentou, dessa questão da hipersexualização, né, em relação ao corpo das bichas pretas, né, das mulheres negras, por aí, e aí eu queria juntar também com outra coisa, duas coisas, essa questão, né, sobre a afetividade, né, e como é que essa questão da hipersexualização, ela mexe na nossa autoestima, né? A gente discute muito sobre a solidão da mulher preta e sobre a solidão da travesti, e, enfim, a gente vai sempre cair nas nossas angústias diárias, né? Que é o cara vir aqui em casa transar e não ter
o mínimo de afeto para me levar para algum canto, para me levar para conhecer a galera dele, enfim. E aí, eu queria exemplificar aqui com um exercício que eu tenho feito no meu cotidiano, não agora na pandemia, porque, enfim, estamos isoladas e isolados, mas quando a gente era livre e quando a gente podia sair na rua. Maravilhosa! Eu tinha um exercício que eu acho fantástico, e eu adoro, assim, eu uso como laboratório mesmo, assim como eles me usam como fetiche, eu uso eles como laboratório. Que o cara vem aqui em casa, e enfim, a gente tem a relação, e aí, o que a gente vai fazer agora, não sei o que, e aí tem toda aquela história, né? Vamos ali num bar, num lugar que eu vou sempre, vou encontrar com umas amigas lá. E aí o cara fala topo, porque esse cara, independente de quem seja, ele nunca vai me levar para um bar para conhecer os amigos dele. Então eu vou levar ele para conhecer as minhas amigas e a gente chega na Aparelho Luzia. Quando este homem cisgênero branco chega na Aparelho Luzia, gente, dá vontade de gravar. Eu, sinceramente, eu converso com o pessoal de lá, com a Érica e com o Felipe, falando, vamos botar uma câmera aqui só para filmar os brancos? Porque é maravilhosa a reação deles. Eles ficam com medo, com uma vergonha, eles sabem que aquele lugar não é deles. E aí é o que eu digo, sempre voltando para casa. Como foi? É legal, né? É curioso, né? Não, eu tô falando sério, como foi? E aí quando eles começam a se colocar um pouco mais, né? E confessar os pecados deles, eu falo, é assim como a gente se sente na vida de vocês. Tive algumas situações, enfim, eu fui casada 2 vezes já e nunca conheci a família dos meus ex-companheiros. Pelo contrário, eles sempre conheceram as minhas famílias e minha mãe, fabulosa, minha mãe é a sogra que você gostaria de ter, assim, sem sombra de dúvidas. Ela é maravilhosa. E é muito bonito também de perceber a vergonha deles perante a minha família. Nossa. Porque é essa relação do tipo, eu tenho toda a coragem do mundo, além de sair de 2 armários, o primeiro de bicha, o segundo de travesti, de ainda levar os caras para dentro da minha casa, para o seio da minha família, coisas que eles nunca teriam coragem de fazer. Então eu acho que isso também faz parte do nosso enfrentamento, sabe? De a gente se colocar e de mostrar para eles o quanto que isso é político, o quanto que isso faz parte da nossa guerra diária, assim. Enfim, são alguns exemplos do nosso cotidiano. Aproveitar o silêncio, contar mais uma outra história. Uma vez foi um cara, eu morava no Bexiga, agora eu não moro mais no Bexiga, moro aqui na Pompeia. E aí eu morava no Bexiga, vivia lá no Vai-Vai, né? Enfim. E aí o cara foi lá em casa, enfim, a gente já tinha saído várias outras vezes. Nessa história de pra onde vamos comer alguma coisa, não sei o que, não, vamos pro Samba do Bexiga, porque tá tendo ensaio e eu não perco o ensaio do Vai-Vai. Aí, vamos a pé, eu com um salto, devia ter uns 20 centímetros aquele salto, andando na rua, porque é muito perto de casa, e o cara completamente desconfortável da maneira como as pessoas olhavam pra mim na rua. Jambê sabe exatamente como é isso, Daniel e Rodrigo também têm essa experiência por serem homens pretos. E ele completamente desconfortável, ele falando assim, você não se sente, sei lá, muito vista, né? Essa é sempre a fala do branco. Mas as pessoas olham pra você o tempo inteiro, no meio da rua, enfim. E a nossa relação é que isso faz parte do nosso cotidiano, não faz parte do cotidiano deles. A partir do momento que eles se predispõem a sair com a gente do lado deles, eles vão viver um mínimo da nossa realidade, que é botar a cara na rua, né? Enfim, e aí eu acho que isso é assunto para uma próxima etapa da conversa, que é pensar a pandemia nos nossos corpos, nos corpos pretos e nos corpos transgêneros, que é muito diferente do romântico que está sendo para a galera branca. Fique em casa, hashtag fique em casa, hashtag se puder fique em casa, se puder tomar no meio do cu também, né? Da forma não prazerosa. Exatamente. Daniel, a gente tava falando. Você quer falar alguma coisa? Não, mas é isso, assim, é muito o que eu tava colocando, assim, né?
a comunidade LGBTQIA+, ela possui uma hegemonia, uma branquitude hegemônica também, né? Então, na maioria das vezes, a gente, além de não pensar muito, né? As hierarquias de gênero e as hierarquias sexuais que existem dentro da comunidade, na maioria das vezes a gente não problematiza o quanto existe uma branquitude dentro da comunidade LGBTQIA+. Isso é muito fato, assim. Então, quando se trata principalmente de Brasil, né? É um país, né, com mais de 50% da população negra, né? Essa comunidade, com certeza, por mais que, né, estejamos no Brasil, né, ela possui essa branquitude hegemônica, né, que tem que ser problematizada assim, né? O que o Hugo também estava falando é esse processo, né, de a gente a todo momento ser interpelado, interpelada, interpelade, né, por esse olhar autrificador, né? Então é uma espécie de zoologização da vida. O Mbembe também coloca dentro desses termos, assim. Então eu só me lembro de uma cena, né, daquela série Atlanta, né? É uma cena que o personagem Paperboy, ele tá com um amigo, né? Eles saem para comer, né? Estão numa larica da porra, saem para comer. E o Paperboy, ele chega no restaurante, só os olhares autrificadores interpelando ele, aí do nada ele vira pro amigo, né, e diz, velho, manda embalar a comida e vão para casa. Aí o amigo, né, que é o Lakeith Stanfield que faz, né? É maravilhoso o personagem dele. O amigo olha pra Paperboy e chega e diz assim, velho, por que você tá mandando embalar a comida? A gente saiu de casa pra quê mesmo? Aí chega, não, porque toda vez que eu saio pra comer ou pra ir em algum lugar público, eu sinto que eu me sinto como um animal num zoológico, sendo observado e contemplado. Então, esse processo de zoologização da vida não acontece somente com as populações negras, né, de uma maneira geral, por conta do racismo institucional, né, que é, obviamente, raça, que é o fundamento, né, das nossas estruturas civilizatórias, né, das nossas estruturas sociais. Porém, quando você começa, né, ver raça de uma maneira totalmente, né, interpelada, né, por outras interseccionalidades, principalmente de gênero e de sexualidade, esse olhar autrificador parece que ele é melhor elaborado, né? Então, parece que a todo momento a gente parece Sarah Bartman, né, no meio de um circo ou no meio de uma exposição, né, no Museu da França do século XIX, né, sendo, ao mesmo tempo, né, esse objeto fóbico, né? Ao mesmo tempo que é desejado, né, esse desejo dos nossos corpos enquanto fetiche, mas ao mesmo tempo, né, esse objeto que tem que ser aniquilado, né? Então há esse paradoxo, né, entre, né, do fetiche em si, desse objeto fóbico que é o corpo negro, como ele é transfigurado pela própria lógica do racismo e suas interseccionalidades. Isso é muito fato. Matéria-prima para os fetiches da branquitude, né, para poder alimentar, né, o desejo, né, de supremacia, o desejo de superioridade, né, dessa branquitude, né, alimentar esse desejo principalmente por uma via, né, sexual, e também, né, a gente é esse objeto de aniquilação, né, de destruição. Eu preciso destruir esse objeto para além, né, de obter um prazer, um gozo específico nisso, na aniquilação desse corpo, que é considerado objeto, que é considerado inferior, que é considerado selvagem, né, eu possa reinar, né, gloriosamente enquanto símbolo de humanidade e civilidade. E lembrando o Fanon, só para concluir, né, tipo, tudo isso tem esse espectro sexual, né? Então Daniel, muito foda isso, porque às vezes a gente fica a todo momento, né? Principalmente quando o nosso desejo, enquanto pessoas negras, é interpelado. Será que de fato está sendo desejado? Será que de fato, tá ligado? Por isso que quando o Hugo coloca essa questão da agência do nosso desejo diante da branquitude, isso para mim é essencial. Viu, Daniel? Uma coisa que você está falando aí, que eu acho que tem tudo a ver com minha próxima colocação em relação à pergunta, né? É que tem uma coisa que o Achille Baby fala no Crítica da Razão Negra, né? E aí que ele pega do Fanon, que é uma ideia de violência, né? E aí tem uma ideia de você internalizar a violência do colonizador, que é uma questão também, né?
quando você internaliza a violência do colonizador. Isso é uma questão bem interessante. E aí eu queria falar, na verdade, a minha próxima questão era falando sobre a ideia de racismo internalizado, né? E a partir dessa ideia da hipersexualização. Então, como fugir da internalização da masculinidade hegemônica e dos estereótipos em relação aos corpos negros, né? E aí pensando, na verdade, nesse padrão heteronormativo colonizador, que até hoje, né, a gente vê ele desde o comercial de margarina, na novela que a gente assiste, né? Então, eu falo que no Brasil, né, o Brasil a estrutura televisiva, né? É interessante porque a todo momento você vê várias campanhas falando sobre, no caso da misoginia, né, da morte das mulheres, o genocídio que acontece com as mulheres de forma geral, né, mulheres brancas e negras, claro que são a maioria mulheres negras, mas ao mesmo tempo você vê um modelo, né, de televisão que ela replica um modelo colonialista, né, que são corpos específicos colocados em lugares específicos. Então, queria refletir um pouco sobre essas questões. Também quer eu falar? acho que Arrasou. para combater somente isso mesmo, né? Eu acho que se as pessoas não vão se acostumar, Mona, falando, elas têm que se acostumar com a presença. Eu sinto que é isso. Eu só ando se for para eu swingar. Eu tenho que andar swingando. E falar, eu não sei, eu dissexualizo, ressexualizo, eu chamo todo mundo no feminino. E eu não tô nem discutindo assim, se a pessoa é homem, se a pessoa é mulher. Gente, é uma coisa assim muito simples. Eu acho que se a gente não dessexualizar a língua, se a gente não parar de ficar usando pronome, pouco importa ele, ela, para de usar, fala o nome da pessoa, né? Não sei, encontre outra alternativa que não seja falar tudo no masculino. Porque se a gente fala tudo no masculino, Mona, é dado. É que nem o que fala a Octavia Butler, né, sobre literatura. Ela diz que ela não ambiciona, né? Isso numa entrevista que eu li em inglês, eu posso estar traduzindo um pouquinho errado, mas ela fala assim: eu não ambiciono ser a melhor escritora negra, eu sou simplesmente uma das melhores escritoras, porque se vocês não perceberam, todas quando você lê um livro, se alguém não escreve assim, uma pessoa negra falou, você vai ler tudo como se fosse uma voz branca, né? Você vai imediatamente pressupor que o ponto de vista é um ponto de vista branco, porque sabemos que o ponto de vista das palavras, nós aqui, que somos pessoas racializadas, demoramos a nos agrupar em torno dela, né? Então, eu acho que se não é pela língua, é pelo corpo. Se não é pelo corpo, é pela língua. E aí a gente vai abrindo porta, porque as pessoas têm que se acostumar, nem que seja... Não sou eu que tenho que lidar com isso, né? Irmã, nessa sua fala, eu faço um exercício também. Como você coloca todo mundo no feminino, eu faço um exercício de tentar identificar as pessoas e fazer com que as pessoas elas se identifiquem compulsoriamente, sabe? Eu tenho um exercício de colocar nos meus textos e colocar na minha fala sempre o branco. Se a gente está falando de, sei lá, Vieira Pinto, a gente vai falar de um filósofo branco. Porque se a gente está falando do Mbembe, a gente está falando de um filósofo preto. Acho interessante quando a gente assume na língua a racialidade dos brancos, é também uma maneira de identificá-los e de mostrar o quanto que a gente se sente presa a um título, talvez. Colocar o título neles. Entende? Esse tem sido o meu exercício diário, assim, não só nos meus textos, não só no meu pensamento, mas no meu diálogo cotidiano. Se eu estou falando com uma pessoa branca e vou apresentar para, sei lá, Daniel, vou apresentar a fulana, a Margarida. Essa daqui é a Margarida, antropóloga branca. É impressionante como a antropóloga ela fica assim. Antropóloga branca, porque ela está acostumada a ser antropóloga.
ela não está acostumada a ser antropóloga branca, diferente da gente. Porque quando a gente é apresentada, essa daqui é a preta travesti. E aí a gente coloca o fetiche pro lado deles. É também uma Tira questão dessa transparência, né? Racializa também. Porque um palco branco é um palco racializado, né? Exatamente. Isso não é ser racializado. Entendo. Acho que é por aí. Né? Exatamente. Só aproveitar a fala de vocês. O Daniel, ele trouxe o olhar outrificador, e é maravilhoso esse pensamento do olhar outrificador, porque é também um olhar do quando o cara tá comendo a gente, e aí sendo bem objetiva na fala, e aí a gente vai pra rua com esse mesmo cara, ele quer ser, além do comedor, ele quer ser o protetor, né? Ele continua outrificando a gente quando ele entende que a gente não tem a possibilidade de se defender, quando somos nós, os corpos e as corpas que estão na rua diariamente. E aí queria trazer para a discussão a pandemia e o isolamento social. No início, lá em abril, quando a gente estava meio que sem entender o que era isso, e as ruas vazias e tal, eu tinha uma prática cotidiana que era caminhar na rua. Fique em casa, e enquanto as pessoas brancas estavam em casa, eu estava andando na rua, porque era muito mais seguro para mim. Porque o fique em casa é seguro para as pessoas brancas, porque são essas pessoas que não estão sendo atingidas por essa doença que continua matando as pessoas pretas, porque as pessoas pretas continuam trabalhando, as pessoas pretas estão dirigindo os ônibus, as pessoas pretas estão como cobradoras dos ônibus, as pessoas pretas estão limpando os hospitais, onde as pessoas brancas estão trabalhando e onde as pessoas brancas estão sendo tratadas. Então é um questionamento que eu faço do fique em casa é seguro para quem? E é seguro quando? Né? Porque para nós é muito mais seguro ficar em casa quando não há pandemia. Só que a gente é obrigada a sair na rua diariamente quando as pessoas brancas assassinas estão todas na rua. Ou seja, a minha estratégia era diversificar um pouco essa ideia do fique em casa. Aproveitar que os assassinos brancos estão em casa, e é a hora que eu consigo sair de casa mais tranquila. É a hora que eu consigo sair de casa sem ser recebida por esse olhar outrificador. Né? É só mais uma escurecidinha no assunto. Mas é isso, né? Como fugir das masculinidades hegemônicas, né? A gente estabelecer linhas de fuga, né? Desses modelos hegemônicos de existência, né? E de humanidade, né? Porque masculinidades hegemônicas é o mesmo que falar de noção universal do que é humano, né? Apesar de estar falando muito do Mbembe, né? Apesar do Mbembe dizer que essa noção do humano ela já está ruindo, mas é principalmente por conta das dissidências sexuais e de gênero. Isso é muito fato, assim. Eu acho que uma forma de subverter, de transgredir as masculinidades hegemônicas é a gente investir em políticas dissidentes. Isso é muito fato. Então, passa obviamente pelo corpo, porque o corpo objeto é um corpo realmente, como o Butler coloca, né? É um corpo que pesa de fato, né? Quanto mais atravessamentos e interseccionalidades, né, dos marcadores das diferenças são esse corpo é interpelado, mais pesado ele isso é muito fato, né? Mas eu acredito que eu nunca falo muito esses lances de novas masculinidades, né? Eu acho que dissidências sexuais e de gênero, para além das discussões de masculinidades, tem inúmeros roteiros, né? Para a gente poder começar a observar melhor, né, de como os nossos devires eles podem ser o que a gente acha que tem que ser, né? Eu acho que a gente tem que começar a focar mais na nossa existência enquanto ser humano e reinventar até a própria lógica da noção de humanidade a partir dessas dissidências. Eu acho que, como eu estava falando até com o Rodrigo, né? Se eu não me engano foi ontem, qualquer tipo de transgressão, de subversão, né, que seja direcionada, né, para o heterocis patriarcado de supremacia branca, para mim são super válidas, assim. Seja a linguagem, seja como a gente pensa o nosso corpo,
seja como a gente pensa, o nosso ser está no mundo enquanto seres humanos, assim. Eu acho que as dissidências, né, para além das discussões todas que a gente faz, não somente, né, a partir das nossas experiências enquanto corpos dissidentes, mas também, né, teórico-metodologicamente, né, as dissidências sexuais e de gênero, elas são de fato o futuro, assim, da humanidade. Então, quanto mais a gente, né, exercitar, né, as nossas dissidências, mais a gente vai pensar em um outro tipo de humanidade, assim, para além do apocalipse que a gente está vivendo, né? Outra coisa também que eu tenho muito, só para encerrar mesmo, eu tenho muito pensado, pelo menos em relação a essas discussões de masculinidades negras e homens negros de uma maneira geral, é como a nossa África ancestral ela pode nos oferecer, né, matéria-prima, seja ela imagética ou histórica cultural, para a gente poder pensar também as nossas dissidências, assim. É claro que tem muita coisa para ser problematizada, como também conhecida, né? A África, o continente africano, né? E toda a nossa ancestralidade está ainda por ser descoberto, né? Como diria o historiador Kizerbo, né? Para quando a África? A África ela está chegando, e a África ela está chegando principalmente através das dissidências sexuais de gênero dos corpos racializados. Isso é muito fato. A gente tem que se apoderar de fato da nossa tradição herdada africana, né? Que, para além, né, dessas linguagens todas, que são todas coloniais, para além de todos esses modelos, né, que a gente herdou do colonialismo escravocrata, né, possui outros modelos, outros tipos de linguagem, outras formas de ser e estar no mundo que podem nos dar dispositivos e aparatos para a gente poder, né, pensar, né, a nossa vida para o futuro, assim. Isso é muito afrofuturismo. Eu acho que o afrofuturismo, ele, para além, né, da revolução estética, cultural, artística, né, porque o afrofuturismo, ele parte principalmente das artes para poder pensar um novo tipo, até uma nova forma de se fazer intelectualidade, para além, né, do academicismo, para além do cientificismo branco, né, europeu, colonial, que também é colonial, né. O afrofuturismo, ele, para mim, só é possível, né, não somente pela reivindicação desse arcabouço, dessa tradição herdada dessa África ancestral, né, que a gente tem muito aqui no Brasil, certo? Com a nossa história, com a nossa cultura afro-brasileira, mas, para além disso, né, quem está agenciando não somente o afrofuturismo no Brasil e na diáspora africana, mas principalmente, né, para poder pensar, né, esse novo tipo de devir negro no mundo, ou devires negros no mundo sempre em plural, né, são as dissidências sexuais e de gênero. Então, pensar o que pode o nosso corpo para além da exploração da nossa mão de obra. Pensar a nossa psique, né, que deve ser, sim, né, sofrer um processo de expansão, né, porque o racismo colonial escravocrata limitou muito, né, a nossa capacidade cognitiva e nos ludibriou muito, né, fazendo com que a gente pense que a gente é somente corpo e não é psique. Então, redimensionar a nossa psique, redimensionar, né, a potência do nosso corpo negro dissidente no mundo é afrofuturismo. Eu acho que, para além das discussões que eu faço sobre homens negros e masculinidades negras, a gente tem que pensar nessa perspectiva. Então, mulheres trans, homens trans, né, toda a comunidade LGBTQIA+, racializada, negra, né, tá fazendo isso e com maestria. Se vocês observarem, é óbvio que vocês observam isso, né? Pesquisam mais do que eu, né? Eu consumo mais do que pesquiso, né? Mas, tipo, quem é que está propondo estéticas negras para o futuro? São as dissidências sexuais de gênero negras. Então, a maior parte dos artistas, das artistas, tá ligado? São negros e das dissidências sexuais e de gênero. Então a gente tem que pensar, né, isso como um projeto mesmo político, não somente para a nossa existência, mas para a humanidade. Não tem como segurar mais isso, tá ligado? Daniel, eu acho incrível essa capacidade que a gente tem, né, de agenciamento no mundo, né, de intervir mesmo no mundo e de propor, na verdade, outras formas de existência, né, outras formas de existências que não respondem à questão do colonialismo, mas que são uma capacidade de agência, a possibilidade que nós temos de remodelar o mundo, né, a partir da nossa presença e das nossas ações, né, e eu acho que
é preciso pensar para além disso, da questão do colonialismo. A gente sempre fala muito da ideia de resistência, mas eu acho que a palavra resistência e agência, ela tem que andar junto, né? Porque quem resiste não produz, e nós produzimos e muito, né? Então a gente tem que pensar na capacidade de agência nossa. Tem uma questão que eu queria pensar com vocês, e aí está quase acabando o nosso tempo, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Que a gente tem 9 minutos ainda, mas tem uma questão que eu queria pensar, né? Esses lugares específicos dentro da sociedade brasileira, né? E aí, minha pergunta seria, né? É possível dizer que a objetificação, a erotização, a feitiçização dos corpos negros tem construído lugares específicos dentro da sociedade brasileira e tem moldado a nossa sexualidade? E aí é uma questão, uma provocação para a gente pensar, né, sobre essas questões. Ao mesmo tempo, uma provocação também que eu trago, que tem tudo a ver com essa questão, eu vou juntar aqui, tem uma citação da Lélia Gonzalez, ela falando sobre os comentaristas de carnaval, né, e aí ela vai falar a seguinte coisa: todos sobre o comando do ritmo da bateria e do rebolado das mulatas, que dizem alguns, não estão no mapa. Olha aquele grupo do carro alegórico ali, que coxas, rapaz. Veja aquelas passistas que vem vindo. Que bunda, meu Deus. Olha como ela mexe a barriguinha. Vai ser gostosa assim lá na casa, hein? Tesão. Elas me deixam louco, bicho. E aí, isso é um trecho do artigo Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, da Lélia Gonzalez, né? E aí ela vai trazendo essas imagens, que é a imagem da mucama, ela vai trazendo a imagem, na verdade, da mulata, né, da doméstica e da mãe preta, né? Então, todas essas três imagens, elas estariam, na verdade, engendradas na figura da mulata, né? E aí essa mulher, que no carnaval ela é endeusada, né? Na vida real, ela vira uma doméstica. Então, eu queria pensar sobre essas questões da objetificação, né, dos nossos corpos e como essa objetificação tem construído também lugares específicos dentro da sociedade brasileira, se existe mesmo, na visão de vocês, né? Eu acho que a gente pode trazer exemplos de figuras fundamentais enfim, que estão na mídia, que é, por exemplo, a Linda Quebrada, a Lineker, que são figuras que embaralham a sociedade brasileira. A própria Pablo, né? Eu não me lembro da Pablo se identificar como uma pessoa preta, mas enfim, se a gente olha a Pablo e se a gente acompanha a carreira da Pablo, a gente pode identificá-la talvez como uma figura racializada do nosso lado e não do lado deles, e perceber o quanto que é fundamental para que outras de nós nasçam. A minha transição ela vai se dar quase que ao mesmo tempo da transição de Linda Quebrada, que é a transição de Lineker, que é quando a gente percebe que ser travesti e ser uma pessoa preta do gênero feminino não é necessariamente botar uma tetona, não é necessariamente transformar o nosso corpo com cirurgias plásticas, mas com cirurgias literárias, né? Lin traz isso de uma maneira fabulosa. E aí o que eu queria trazer para a discussão é a importância dessas pessoas na mídia, a importância de ter Linda Quebrada na Rede Globo, a importância de ter Lineker em grandes festivais de música, as próprias Bahias e a Cozinha Mineira, por exemplo, o quanto que é importante que a gente siga essas pessoas e que elas tenham milhares de seguidores, porque elas são geradoras de novas travestis pretas. Pessoas que vão se identificar com elas e que vão falar: nossa, eu não tenho grana para botar peito e eu também não tô afim de passar por um procedimento violento com o meu corpo, que é botar óleo industrial, por exemplo. E ainda assim posso me identificar com outro gênero que não aquele com que nasci. E ainda assim posso me entender como uma pessoa preta que tem uma relação familiar, que tem uma relação religiosa e que tem diálogos com a comunidade. Enfim, acho que passa por essas figuras midiáticas também.
de entender que são figuras para a contemporaneidade fundadoras desse discurso e desse problema. Eu acho que passa muito por aí, por essa criação de caminho, né? E muito também me irmão disso que Daniel falou, de que o afrofuturismo não é simplesmente aludir a um futuro que não tem referência, né? Quer dizer, o futuro, o passado estão assim, né? Embrincados. O que a gente não pode é viver para sempre no presente, né? Como se tudo fosse novidade, como se tudo fosse presente, e a gente fosse encontrar essas respostas descendo para sempre o feed do Instagram, né? Mas que essas formas de apoio são fundamentais, senão isso não se constrói. E aí eu vou citar eu não me lembro exatamente qual é o povo, se duvidar também é o Imbengala, que é um povo que nos constitui. Eu gosto muito de pensar, não só na referência com a África, né, porque nós também somos muito diferentes de África. Então, se a gente chega agora no continente africano, com certeza vamos passar também por outras matizes, outras matrizes, né? Mas existem formas de ver que nos constituem. E, se eu não me engano, também é o povo em Bengala, que é um povo antropofágico, então eles não se reproduziam. E isso não impedia eles de não criarem novas formas de parentesco, né? Eu estou falando isso porque muitas de nós passam pela exclusão familiar, pela falta de referência nesse sentido. Então, eu quero dizer que também nós, que somos pessoas pretas, várias vezes aglutinamos no nosso corpo essas violências que nos foram colocadas, né? Mas esse povo em Bengala era um povo que eles não se reproduziam. Quando eles tinham filhos, eles matavam. E aí o jeito que eles tinham de dar continuidade era com a luta. Então mas não com uma luta que era pela inimizade. Eles lutavam com o povo e quando eles venciam, se o povo aceitasse se juntar a eles, novas pessoas teria. Se não aceitasse, seriam comidos, né? Mas assim, eu digo isso não que a gente precise agora comer, né, pessoas, mas criar outras formas de parentesco, né? Eu acho que não é por acaso que a gente está aqui se chamando de irmã, de irmãos, né? Então, eu acho que isso é uma forma de continuidade, de futurismo que não é um futurismo cego. Acho que vai por aí. Então, eu também concordo plenamente, assim. Mas eu acho que esse lance do lugar do corpo negro, principalmente aqui no Brasil, né? É muito complicado, assim, porque, tipo, é difícil você pensar em um lugar para corpos que são considerados abjetos, né? Mas só que está acontecendo um processo que não é de hoje, obviamente, né? Que está acontecendo, que é esse processo de glamorização desses corpos que anteriormente eram considerados como abjetos, monstruosos, selvagens, inferiores. Então eu acho que o que o Paul Gilroy, né, sociólogo britânico, ele coloca, né, enquanto negritude empresarial, né, faz com que, né, sujeitos que componham as comunidades negras, né, as populações negras na diáspora de uma maneira geral, sejam cooptados, né, pelo sistema capitalista, principalmente esses sujeitos, né, que na maioria das vezes são totalmente exaltados, glorificados como artistas, como atletas, né? São corpos que importam para o mercado capitalista, né, para serem explorados dentro da lógica, né, artística, dentro da lógica esportiva, né, para mover toda uma indústria, né, principalmente do entretenimento, como eu discuto na minha pesquisa, né, e causa esse fascínio, né, de que os corpos negros eles são corpos que estão sendo agora ressignificados, né, através de, né, uma afirmação estética maior, uma aceitabilidade maior, né? A gente também tem que começar a desconfiar desse processo, porque o sistema capitalista, já diria Malcolm X, né? O
sistema capitalista ele é fundado pelo racismo, pela escravização e pelo colonialismo, né? Então, o capitalismo ele tem esse poder, né, de utilizar, né, todo o nosso processo de empoderamento, todo o nosso processo de reinvenção dos nossos devires negros no mundo, né, serem cooptados pelo sistema capitalista para poder gerar, né, dinheiro, principalmente para o heterocis patriarcado de supremacia branca. Eu acho que a glamorização dos corpos negros, como eu estava falando, né, ditos abjetos antigamente, né, hierarquiza também os corpos racializados de uma maneira geral. Então, eu estava lembrando, né, de um meme muito... A gente, às vezes, subestima, né, a linguagem do meme, né, às vezes. Mas tem um meme muito recorrente e é ótimo para poder pensar essas representações imagéticas de masculinidades negras como eu estudo, né, que é o meme que está rolando aí, né, que é o Michael B. Jordan e o Zé Pequeno do lado, né. Então, tipo assim, Michael B. Jordan em cima tá, né, o homem negro que eu queria que me chamasse no privado, no chat. Aí, em cima da imagem do Zé Pequeno, o que de fato me chama no chat. Então, tem toda uma discussão, tá ligado, de como esse processo de glamorização, né, de determinados corpos negros, né, esses corpos celestiais, né, como o Stuart Hall sempre coloca, né, faz com que a gente pense também que o modelo de negritude, de fato, a gente está tendo como referência, assim, que na maioria das vezes não são os corpos abjetos, não são os corpos considerados, tá ligado? Singulares em sua própria existência, assim. Então eu acho que o processo de hipersexualização ele também é retroalimentado por esse fascínio que o sistema capitalista provoca, certo? E quanto efeito de uma falsa representatividade, como a gente na maioria das vezes coloca, né, nas plataformas midiáticas de uma maneira geral. Isso obviamente vale para os corpos negros dissidentes, né? Então, só uma provocação mesmo para poder meio que complementar, né? O que o Hugo estava falando é que, tipo, beleza, eu acho incrível, né? Óbvio que eu quero mais pessoas negras nas plataformas midiáticas de uma maneira geral, em todos os espaços possíveis. Porém, será que de fato a gente está ganhando com isso também? Porque o sistema capitalista, como diria amanhã, né? Não dá nó sem... Qual é mesmo? Ele não é trouxa, né? Ele não é trouxa. Exatamente, ele não para, tá ligado? O capitalismo ele vive dentro dessa lógica da exploração, principalmente simbólica dos nossos corpos. Então, atletas, artistas, né? Corpos negros hoje em dia considerados glamourosos, não são os corpos abjetos do serviço abnegado, não são os corpos que estão em processo de degradação e extermínio no cotidiano, seja no complexo industrial prisional, seja no cotidiano mesmo das nossas vidas, entendeu? Então eu acho que o capitalismo tem muito disso, assim, de escolher os corpos negros que importam para poder estar ali, né? Para também ser explorado, tá ligado? Seja simbolicamente, seja principalmente, né, dentro dessa lógica desse jogo da representação, né? E que não é simplesmente tipo, tá tudo lindo, tá tudo certo, negro é lindo, negro é lindo. A gente fica muito preso, né, nesse fascínio da raça que o capitalismo provoca. Surgiu, é incrível, né? Que enquanto isso tudo está acontecendo, né, as coisas só vão se intensificando, porque são ondas, né, são ondas institucionais, que nem eu ouvi da Amanda Carneiro falar. São ondas e elas têm alguns surfistas, né? Tem pessoas que se beneficiam desses altos e baixos de grupos, né? E aí isso me faz pensar também uma notícia que foi muito... circulou agora muito, que é de que, por exemplo, agora essa pandemia do coronavírus fez aumentar o número de bilionários, né? E às vezes, se a gente vai olhar essas ondas institucionais, está também beneficiando muitas pessoas brancas, seja porque é um artista negro, mas o curador é branco, é o crítico branco, e aí quando a pessoa vai citar, cita lá quem escreveu sobre, quem fez a curadoria, a exposição, quem está se beneficiando várias vezes não somos nós, né? Então acho que o pensamento de Daniel me fez pensar sobre isso. Mais uma vez o olhar do protetor, né, gata? Tem apareceu aqui umas perguntas, gente. Essa falsa diversidade.
Apareceu aqui algumas perguntas e eu vou ler para vocês e aí a gente vai finalizar já já, porque já está passando a nossa hora. Mas a pergunta é o seguinte, ó. Até quando e onde vai essa onda de aceitação e exaltação de nossos corpos no mercado? Sempre me pergunto, especialmente em relação ao mercado das artes. E as instituições? Aí a outra pergunta é, quais as padronizações de temáticas e artistas dessa vez? Falo aqui no mercado de artes visuais, cênicas e música, especialmente. Eu acho que esse até quando é muito interessante da gente pensar o até quando, mas é interessante a gente pensar o tanto que a gente lutou para a gente estar onde a gente está hoje. E digo isso pensando artistas das artes visuais e das artes cênicas, e podemos citar alguns nomes, podemos citar Grace Passou, podemos citar Ayrton Heráclito, por exemplo, figuras que têm grandes prêmios, figuras que têm conquistado lugares que antes não era permitido para a gente, mas para pensar que isso é conquista. Diferente do privilégio dos brancos, os brancos que conseguem chegar à universidade, que conseguem chegar ao prêmio, que conseguem chegar às grandes mídias, enfim, é pensar que isso é conquista nossa. Talvez uma das minhas sugestões seja a gente entender que, sim, o capitalismo, ele abre um espaço para que a gente atue, porque eles querem consumir a gente, mas entender que isso é uma conquista nossa. Se a gente não tivesse lutado, se muitas de nós não tivessem morrido, se muitas de nós não tivessem apanhado na rua para que a gente pudesse estar onde a gente está hoje, isso nem estaria acontecendo. O que eu quero dizer? Que o pequeno espaço que a gente ocupa hoje em mídia e o pequeno espaço que a gente ocupa hoje em sucesso do ponto de vista capitalista, ele tem que ser ampliado. A gente não pode se colocar num lugar de até quando eles vão deixar a gente existir nestes espaços. Mas é pensar o tanto que a gente tem lutado para existir nesses espaços. Né? Essas artistas e esses artistas que estão ocupando espaços de poder, sim, conquistaram esse espaço com os nossos antepassados, que morreram e que lutaram bravamente, sangraram para que a gente pudesse estar onde a gente está hoje. Né? Penso isso porque hoje eu posso pagar o meu aluguel, hoje eu posso morar sozinha, hoje eu posso receber as minhas amigas, os meus amigos e as pessoas que vêm transar comigo na minha casa. Para que isso acontecesse, muitas tiveram que sangrar no meu lugar. E isso não é um privilégio, isso é uma conquista da nossa categoria, da nossa população, isso é uma conquista do nosso povo. Diferente do que acontece com a branquitude. Enfim, o que eu acho que a gente tem que pensar é ampliar essas possibilidades, ampliar essa conquista para que outras venham ocupar o nosso espaço. E não vai ser na nossa geração, não vai ser enquanto a gente estiver viva, vai ser depois. Outras pessoas vão poder comprar suas roupas, outras pessoas vão poder pagar os seus aluguéis, outras pessoas vão poder comprar suas casas próprias, sendo pretas e pretos, a partir do nosso sangramento, porque as nossas antepassadas sangraram por nós. Acho que é mais ou menos esse o raciocínio, no meu ponto de vista. Eu sinto que é muito por aí também. Eu vejo muita gente se beneficiar da presença de pessoas negras nos espaços, e eu sinto que esse lugar que eu estou, que nós estamos, é um lugar que precisa ser alargado, né? Inclusive porque eu estou falando do lugar de uma pessoa de pele clara que eu sinto que precisa sempre fazer mais também. Não dá para eu ficar satisfeita porque cheguei a um determinado ponto, e até porque isso não foi uma conquista só minha, né? Eu estou falando de um lugar também de que eu nasci na periferia, num bairro de classe média, mas o meu pai sempre quis que eu chegasse no centro. Isso porque eu lembro da primeira vez que eu passei com meu pai do lado do Paço Imperial, e o Paço Imperial aqui no Rio de Janeiro é
coisa lá do século XVIII, né, imperial. E aí, a primeira vez que a gente passou lá, ele falou: olha, meu filho, aqui era onde ficava os meus avós, na senzala. Então, para mim, o lugar das artes visuais, na cidade onde eu nasci, é um lugar que ele primeiro veio com a visão dessa arquitetura colonial, né? E aí ali tinha umas rodas gigantes, umas coisas assim, né? Minimalistas, esculturas e tal, que para o meu pai foram associadas como instrumentos de trabalho, não como instrumentos estéticos, né? Então, eu penso que é por aí, para que isso não seja uma onda que sobe, que desce, né, e no final a gente não ganha nada com isso, a gente precisa entender isso, né, que primeiro a gente não chegou aqui por acaso, a gente chegou aqui na base de muita luta, e se eu estou aqui bem vestida, bem alimentada, falando do que eu quero falar, né, foi porque isso se deu na base de muita porrada, de muita luta, Mona. E fico toda arrepiada só de pensar, porque também não é fácil se manter nesse lugar, né? Um deslize e eu posso me perder, né? Eu posso me tornar tudo isso que é tido como abjeto, né? Posso ficar maluca muito fácil, né? Então, parte dessa forma da gente se cultivar. Eu acho que vai por aí, da gente se cultivar, da gente sempre alargar mais. E aí eu, enfim, né, sou muito fã, queria falar aqui de várias das minhas amigas, as trovoas, pintoras, babadeiras, não só pintoras, performance, Aya Ibeji, Wala Capelobo, Maxi Willa Moraes, Ventura Profana, e por aí vamos. Eu acho que tem muito a ver, sim, com essa questão da nossa dignidade, né? É óbvio, né? Nossas e nossos ancestrais garantiram o mínimo de dignidade que a gente tem hoje, né? Isso é muito fato. A gente continua lutando e resistindo para que essa dignidade ela não se esvaia, né? Não escape de nós. Isso é muito fato. Agora, eu acho que a minha crítica ela estava relacionada demais à questão de como as grandes estruturas ainda continuam lá, ganhando 3, 4, 5 vezes mais em relação aos nossos corpos, principalmente no âmbito das artes, né? Então, como eu já falei lá no início, né, eu estudo Kendrick Lamar e uma das maiores críticas que ele faz é em relação à indústria fonográfica, né? O quanto rappers são espécies de neo-escravos, né, da indústria fonográfica. Existe, de fato, esse paradoxo que a gente está discutindo aqui, né? O paradoxo de que, né, a gente ocupar esses espaços é necessário para que a nossa dignidade ela seja garantida, a gente possa pagar as nossas contas, a gente possa transitar, entendeu? Ter o que de fato, né, a gente precisa para poder viver o nosso cotidiano, a nossa vida da melhor forma possível. Mas, tipo, ao mesmo tempo, né, o meu corpo ele é tão potente quanto o corpo negro, né? E é tão incrível e tão maravilhoso que ele gera 1000 vezes mais para quem de fato é o meu patrão, entendeu? Essa é uma crítica principalmente que a gente faz dentro da lógica da classe, né? Não somente de a gente ter, né? A nossa dignidade a gente ainda caracteriza muito como privilégios, né? Eu não, de uma certa forma pode ser privilégio, mas privilégio que de fato tem a branquitude. Privilégio a gente herda, certo? O que a gente conquista é outra coisa. Eu não daria, pelo menos particularmente, a gente pauta como privilégio porque isso não é o status quo da maioria das pessoas negras, né? A gente teve acesso à universidade, a gente tem uma vida minimamente tranquila, né? Dentro da lógica de sobreviver nesse país. É como diz, né? O outro, né? A gente fica lutando para sobreviver, mas na verdade a gente deveria estar vivendo. Esse é o nosso objetivo. Sobreviver não é viver. Então, viver não precisa um sobre-esforço, né? Então, eu acredito que as críticas em relação às grandes estruturas de poder, né? Principalmente as grandes plataformas midiáticas, que são as grandes televisões, né? As emissoras, né? A indústria fonográfica, no caso de vocês que são artistas visuais, né?
a galera da curadoria e de toda essa estrutura que move, né, e que faz circular, né, as artes visuais, não somente no Brasil, mas no mundo, você sabe muito bem como é que acontece, né? Como estava sendo colocado aí. Quais são os artistas, as artistas que são colocadas dentro da lógica das exposições? Quem é que mais circula, né? É claro que quando nossa está ali, né? Eu destaco, por exemplo, Tiago Santana, que é da minha cidade, que é daqui de Santo Antônio de Jesus, agora bolsista lá, né? De um dos maiores milionários que está agenciando agora, né, um projeto bilionário em relação a artistas intelectuais negros lá nos Estados Unidos, né? Tiago Santana, eu fiquei super feliz, mas tipo, Tiago Santana é entendeu? Dentre inúmeros artistas negros, artistas negras que estão aí, ó, batalhando para pelo menos ser percebida. Isso é muito fato. Então as grandes estruturas, elas continuam aí, né? Incólumes, né, ditando a ordem de quem de fato vai ser percebido, de que de fato vai ser difundido com sua arte, né? E quando isso acontece de fato, quando o sucesso chega para nós, né, a gente fica tão vislumbrada, fascinada, que esquece de que, para além da dignidade, existe uma retroalimentação dessas grandes estruturas. Isso é muito fato. É foda isso, tipo, quando você tá lá, o Jay-Z, que eu estudei no mestrado, fala muito isso, né? Quando ele começou a perceber o quanto as grandes indústrias fonográficas, né, são, né, formas de manutenção, né, da hegemonia, né, do poder capitalista, né, a partir, né, dessa grande estrutura que é extremamente racista, ele chegou, olha, eu preciso abrir minha própria gravadora, porque se eu sou tão potente assim com o meu corpo, com a minha existência, com a minha arte, então esse dinheiro não deveria estar indo pro branco do heterossexo patriarcado de supremacia branca. Então, se eu ganho 5 bilhões, né, e só um vai para o meu bolso, e esses 5 bilhões são produzidos pela minha arte, pela minha potência, né, então eu quero esses 5 bilhões, né? Enfim, né? São provocações que a gente fica, né? Pessoal, então, a gente está chegando ao fim agora, né? Vou pedir para vocês fazerem considerações finais de vocês, né? E aí a gente finaliza, mas já dizer que foi um prazer conversar com vocês. Eu acho que a discussão foi muito, muito boa, assim, né? Poder ouvir vários posicionamentos e pontos de vista, eu acho que colabora muito para a discussão, né? Então, já queria agradecer, mas vamos lá. Vocês podem fazer as considerações finais. Antes eu queria agradecer novamente Vinícius e Rodrigo pelo convite, representando todo o coletivo Preta Performance, a importância que esse coletivo tem na cidade de São Paulo e no movimento das artes visuais. Agradecer também às pessoas que estão dialogando aqui comigo diretamente, Dani e Jimbe, enfim, dizer que queria conhecer vocês pessoalmente quando vocês vierem para São Paulo. Vocês têm casa aqui. Tô precisando. Que foi uma conquista da população preta, uma casa em plena Pompeia. Enfim, eu acho que eu sou a única. Eu sou a única pessoa preta que mora na minha rua. Eu não conheço nenhuma outra pessoa. Enfim, nas minhas considerações finais, eu queria aproveitar essa conversa que a gente está tendo agora no final da fala, que é pensar o branco e a branca. A gente fala sempre do assassino, né, do estuprador, do branco, mas a gente não pode esquecer da Sinhá. A branca, ela tem um papel fundamental nos nossos corpos, de alteridade, de entender a gente como figuras inferiores a ela, a dona da casa, enfim, a mãe da família, e, enfim. Mas dizer que eles e elas nunca abriram espaço para a gente. Assim como a gente não pode ter a inocência de que o capitalismo deixou a gente estar onde a gente está hoje, que já é uma grande conquista para a nossa população, é entender que isso demanda da nossa luta. Dani cita Jay-Z. Jay-Z entrou aos trancos e barrancos no mercado e na indústria fonográfica. Os brancos nunca deram espaço para eles. E aí isso é uma conquista nossa e da nossa população. Respondendo ainda à pergunta que foi feita pelo público, de que não,
o branco não abre espaço para a gente precisa arrancar esse espaço do branco, e é o espaço que a gente ocupa hoje. Eles não são bonzinhos, e eles não têm o menor interesse que a gente esteja na mídia, eles não têm o menor interesse que a gente tenha dinheiro, eles não têm o menor interesse que a gente ocupe espaços de poder. A gente está arrancando isso deles, e que a gente continue fazendo... trazendo para nós o que é nosso de direito, e o que sempre foi nosso e que eles roubaram da gente. Para mim é isso, e assim eu encerro a minha fala. Obrigada, gente. Obrigada. Gente, é isso. Agradeço muito. Quero conhecer também. E vamos não morrer, né? Vamos seguir fazendo. Se a gente não encontrar espaço para fazer, a gente faz na rua. Para mim é muito por aí. E encontrar os jeitos cuidadosos para que a gente esteja sempre multiplicando, né? Quando a gente menos espera, a gente vai ver que a gente já virou uma árvore cheia de ramos aí. Por mim é isso. Boa noite a todas. Que delícia, né? Muito obrigado a todo mundo, gente. Hugo e Giambi, foi um prazer, assim. Rodrigo, muito obrigado. Coletivo Preta Performance, amei o convite. Muito obrigado também a todo mundo que assistiu, né? Vamos ver se a gente se encontra. Eu fui totalmente meio tímido, né? Porque a gente não se conhece. Aí... Se eu não me engano, é a quinta live que eu faço. Aí, tipo, eu tava me sentindo até meio estranho falando, porque, tipo, a gente tá se conhecendo agora, né? E trocando ideias. Tipo, a gente não sabe. A minha segunda direito. Live. Eu tô maluca já, eu já tô misturando todos os assuntos, mas é bom que flui, né? É bom que flui. E o bom é que agora a gente tem o WhatsApp umas das outras, né? Porque que quando eu for pra Bahia, eu vou ficar em qualquer lugar, amor? Não vou, não. Nossa. E quando eu for pro Rio de Janeiro, eu vou ficar em Madureira, meu amor. Madureira! Oxi, não é à toa que existe o WhatsApp um do outro. Maravilhosa. Tipo assim. Então, tipo, nas outras lives, pessoas que eu já conheço há muito tempo, então, amigos e amigas. Então, tipo, a gente tava mais confortável e tal. Mas foi massa, assim. A conversa da gente foi massa. O nosso diálogo foi incrível. E eu espero ter colaborado de alguma forma, né? Para as discussões. E um beijo para todo mundo. Boa noite. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, obrigado às três, né? Foi incrível, assim, eu acho que ouvir sempre é muito bom. E eu queria terminar essa conversa que a gente teve, saudando aqui o nome de algumas mulheres negras, né? E aí, dentre esses nomes, que gostaria de colocar o nome das mães de vocês, né? Mas tem mulheres que eu acho que são mulheres que eu acho que tem uma importância fundamental na nossa existência, né? E aí eu queria lembrar da Maria Aparecida Bento, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, Luísa Bairros, Neuza Souza Santos, Rosane Borges, Renata Felinto, Rosana Paulino, e por aí vai, Angela Davis, Bell Hooks, Patrícia Hill Collins, Grada Quilombo, e por aí vai, tem várias, né? E é isso, né, gente? A gente tá por aqui, né? Vai ter outras lives também, mas eu queria muito, muito agradecer as três, assim, foi incrível e eu fiquei encantado com a discussão de hoje, a riqueza que teve na conversa, né? Então, muito obrigado e uma ótima noite a todos. Beijo. Beijo, meus amores. Foi um prazer.